Neste mês vocacional, queridos irmãos e irmãs, nesta primeira semana, estamos voltando as nossas atenções e especialmente nossas preces pelos ministros ordenados em nossa igreja, os diáconos, os padres e os bispos. Nesta liturgia, acolhemos tantos que se encontram aqui, em número ainda restrito, e muitos outros que rezam conosco através das redes sociais, porque aqui vieram e estão conectados conosco para celebrar o sufrágio de seus entes queridos. 5 famílias trouxeram aqui o nome de seus entes queridos, o 7º dia do falecimento deles. 4 famílias, o 30º dia, muitas outras, o aniversário do falecimento, e 2 famílias celebrando esta missa ezequial, Marco Antônio Santana Máximo e José Henrique Gonçalves Figueira. Deus acolha esses nossos irmãos e ofereça o conforto espiritual para todos os familiares. Nós não nos acostumamos com a morte. Ela é muito violenta. Dá-nos a sensação de que está sendo amputado de nós mesmos, os membros da nossa vida, da nossa família, da nossa convivência. É uma dor muito grande, é uma perda muito grande. Porém, Jesus veio nos curar desse sofrimento indescritível, Ele próprio, vencendo a morte com a ressurreição e abrindo-nos para nós este horizonte de ressurreição e de vida eterna. Eu gosto de recordar nesta hora, também perdi familiares no decorrer da minha vida, e a experiência que a gente tem precisa ser que a nossa fé seja maior do que a nossa dor. Não tem jeito de diminuir a dor, mas tem jeito de aumentar a fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé na ressurreição, na vida que ultrapassa os umbrais da morte. No livro do Apocalipse tem uma passagem que diz: nós vamos vencendo todos os inimigos, e o último inimigo que nós vencemos é a própria morte. Nós deparamos aqui, nesta liturgia também, com a ação de graças do aniversário natalício de vários irmãos nossos. Oferecemos a Deus esta ação de graças do natalício do Charlio, da pequenina Tarsila, de tantos outros que hoje celebram o dom da sua vida. Nós estamos nesta leitura do Evangelho de Mateus. Depois que aconteceu a multiplicação dos pães, o povo comeu à saciedade, Jesus ficou lá para despedir aquela multidão e ordenou aos seus discípulos que pegassem a barca, começassem a singrar o mar da Galileia para que regressassem. Assim que despediu as multidões, Jesus subiu para o monte e se colocou em oração ao Pai. Escureceu, a noite veio e ele rezou até as 3 horas da madrugada. Era assim a oração na vida de Jesus, prolongada e profunda. É um exemplo para todos nós, para que nós nos sirvamos da oração como esta harmonia do nosso ser com o próprio Deus e Senhor. Estas multidões, uma vez despedidas, a oração de Jesus ocorrendo, a madrugada que se inicia, Jesus vai em direção à barca com os seus discípulos, que não estavam passando fácil não. As embarcações eram mais precárias, mais frágeis, o mar estava revolto, os ventos estavam muito fortes, parecia que eles iam naufragar. De repente eles veem caminhando sobre a água algo que lhes pareceu um fantasma. Mas Jesus os tranquilizou. Não tenhais medo. Coragem.
sou eu. Esta palavra de Jesus fez com que Pedro desse um testemunho muito bonito da fé. Se qualquer um de nós estivesse naquela barca e Jesus despontando, caminhando sobre as águas e nos dizendo: coragem, sou eu, o que a gente ia pedir a Jesus? Senhor, acalme logo essas águas antes que a gente morra afogado aqui. Mas Pedro colocou a pessoa de Jesus acima das suas necessidades mais básicas. No caso, a própria conservação da sua vida física ali naquele momento. Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. E bastou que Jesus dissesse: vem, e ele de fato foi. É uma grande lição para nós. Será que nós estamos mais atentos ao emprego que a gente pede a Deus do que ao próprio Jesus? Será que nós estamos mais atentos à recuperação da saúde que a gente pede a Jesus do que a pessoa de Jesus mesmo? Será que nós colocamos Jesus em segundo plano em relação às nossas grandes necessidades, mesmo confiando nele, mesmo recorrendo a ele? E Pedro põe-se a caminhar sobre as águas, porque para ele o mais importante era Jesus. Mais importante do que tudo era encontrar-se com Jesus, é aproximar-se de Jesus. O vento sopra forte, Pedro começa a afundar. Pedro era um pescador profissional, ele sabia nadar muito bem, ele podia nadar de volta para a barca. E, no entanto, ele disse: Senhor, salva-me. Aí está uma grande lição para nós. Mesmo que as nossas forças pareçam suficientes, é preciso a gente se deixar ajudar por Deus. Permitir que Deus é capaz e deseja nos auxiliar. É com o auxílio de Deus colocado em primeiro lugar que nós faremos a nossa parte para colaborar com a ação dele em nosso favor. Jesus o adverte por causa da sua dúvida e entra para dentro da barca junto com Pedro. O que acontece? A tempestade se acalma. Jesus presente, os perigos cessam. Jesus presente, a tempestade acaba. E o testemunho de Pedro tocou o coração daqueles que estavam na barca, porque eles disseram então o testemunho da sua fé a respeito de Jesus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Esta frase que está aqui no versículo 33, ela nasce do testemunho de Pedro, dado ao grupo dos discípulos que estavam dentro daquela barca. A nossa confiança em Deus, a nossa priorização do nome de Deus e da pessoa do Senhor em nossas vidas, reconhecendo que tudo mais é relativo, só Deus é absoluto, vai automaticamente alcançar os corações de tantas outras pessoas. Por isso o grupo que estava ali dentro da barca, presenciando o testemunho de Pedro, e foi ao encontro de Jesus, experimentando a calmaria da tempestade que passou, pôde professar a sua fé. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.